Mas hoje, o jogador Gabriel, de fato, ele é um prejuízo para o Flamengo enorme. Eu já falei várias vezes do Gabriel, já falei isso no nosso grupo aqui, que aí eu posso ficar e soltar a língua. O Gabriel dentro de campo foi importantíssimo para o Flamengo, é um craque, virou ídolo de muitos. O Gabriel fora de campo, para mim, não condiz com atitudes de um homem que merece tanta idolatria. Ou, melhor, que merece não, que possui tanta idolatria. O Gabriel, no apagar das câmeras, ele tem um posicionamento nojento. Nojento. Ele é uma pessoa fria, ele não trata as crianças da forma que deveria, ele é um cara grosso com as pessoas, então ele não possui uma postura, né, de que gere e faça as pessoas gerar a idolatria que tem por ele. Diferente de outros atletas, que além de ser, né, exímios e muito bons dentro de campo, também acabam sendo excelentes fora de campo. O Gabriel, ele não tem esse tipo de postura. Eu tenho vários relatos. Eu tenho, né, de forma presencial, eu consegui perceber e ver situações que me desagradaram da forma como ele conduziu o relacionamento com torcedores, com crianças, e isso faz com que, amigão, eu consiga sim separar, apesar de gostar do Gabriel dentro de campo. Dentro de campo, ele é aquele jogador que representa a camisa do Flamengo, aquele jogador provocativo ao adversário, aquele jogador que acaba abalando as estruturas do adversário, mas fora de campo eu tenho sim muitas críticas ao senhor Gabriel Barbosa. Tá? Enfim, se ele vai renovar ou não, hoje, eu vou falar de momento, o futebol dele, pelo salário que é pago a ele, não justifica o investimento do clube. Então, eu, Alan, também não renovaria com o Gabriel, porque o custo Gabriel, ele é altíssimo pelo que o Gabriel entrega hoje. Porra, Alan, mas você falou em janeiro que tinha, sim, expectativas e esperança de que o Gabriel fosse dar a volta por cima. Sim, tinha muito. Mas estou falando de momento. Não é que eu tenha desacreditado do Gabriel. Pode ser que o efeito suspensivo aconteça, o Gabriel comece a jogar muita bola, porque para mim ele joga muita bola. Só que até o momento ele não vem apresentando um futebol que me faça ter a convicção de que eu possa dar mais 3 anos de contrato, 5 anos, que é como ele quer. O Flamengo parece que está apontando com um contrato de 3 e ele pede 5. O reajuste salarial é pesadíssimo. Então, hoje, olhando o momento, eu não renovaria com o Gabriel, por mais que isso machuque grande parte do chat, ou muitos torcedores que têm uma idolatria por ele absurda, eu sei dividir o momento. Não sei se o Renan tem uma opinião contraditória ou contrária à minha. Fique à vontade, Renanzinho. Não, cara, assim, o Gabriel, ele é um jogador... Porque, assim, existe o jogador Gabriel e existe o personagem Gabriel, né? E o personagem Gabriel, ele tem algumas desvantagens ali. Como jogador, eu acho até que ele não é um jogador dotado de grandes expoentes ali, não. Ele não é, por exemplo, um cara muito veloz, ele não é um cara habilidoso, ele não é um cara físico, ele não é um cara que tem tanta impulsão, ele não tem nenhuma, na verdade. Talvez acho que a maior qualidade dele seja a interpretação de espaço, o aproveitamento de espaço, só que até isso ele não tem feito mais. Ele tinha um dos melhores facões pelo menos do futebol nacional aqui, sem sombra de dúvidas, e ele foi perdendo isso também. Só que nessa fase em que a gente estava convivendo com a lua de mel técnica dele, ele acabou sendo impactante decisivamente para uma história recente do Flamengo de muita glória. E inclusive sendo o cara da última ação, né? O que naturalmente um atacante do Flamengo seria. A gente não tem como saber se o Flamengo, por exemplo, de 2019 até aqui, fosse ter os mesmos desfechos se o atacante fosse o Pedro, por exemplo. Se a gente fosse só analisar a capacidade que cada um dos dois tem como centroavante, a resposta tenderia a ser sim. Mas só que isso não tem como a gente projetar. E o personagem Gabigol, ele traz algumas desvantagens e traz algumas vantagens também. Uma das vantagens que ele tem é que enquanto ele está sendo notado, ele consegue ser um grande catalisador
da torcida dentro de campo. Ele consegue, inclusive, recrutar torcedor, porque você percebe em alguns momentos ali, até pelo menos uns 2 anos atrás, você percebia a criançada toda ali, de todos os outros clubes ali, empolgadas com o Gabigol, e ele, naquele momento, pelo menos, ele retribui esse carinho, né? Claro que pode ser muito artificial, porque ele sabe que ali ele está sendo constantemente analisado, e aí, para cuidar da própria imagem, ele pode modular o comportamento dele. Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele faria isso. E por que eu não tenho nenhuma dúvida de que ele faria isso? Porque já tiveram acontecimentos que não eram acontecimentos na frente das lentes de uma câmera, mas que eram comportamentos públicos, que ele se mostrou um cara bem diferente desse cara que é acolhedor com as crianças. Vou dar um exemplo. Primeiro, Flamengo e Fortaleza. Jogando no Maracanã, ele se lesiona e ele bota a culpa no gramado. Eu acho que a culpa realmente foi do gramado. O gramado do Maracanã naquela época estava uma merda. Ele precisa ser substituído por conta da lesão. E aí ele quer ir embora do estádio, sendo que ele tinha que fazer o exame de doping nessa época. E aí ele ficou bolado, o Marcos Braz precisou intervir. Ou seja, o médico chega e fala, irmão, você precisa ficar, porque a orientação do controle de dopagem é fazer o exame nos jogadores no final da partida. E ele queria ir embora. O que também é um desrespeito até com a galera que ficou em campo jogando. Que ele sai e quer meter o pé ele quer ir embora. Agora, mais recentemente, aconteceu uma parada parecida com essa. Não sei se vocês lembram aí, teve um gol que o Flamengo fez, que ele estava no elevador indo embora também, um pouco antes do jogo acabar. Ele até pergunta quem fez o gol, quem fez o gol. Aí alguém responde que foi o Pedro. E você percebe que ali tem tu vê que ele nem se empolga muito. Mas o jogador não tem que se empolgar, o jogador é profissional, o jogador precisa se comportar como jogador. Beleza, mas, por exemplo, quando você precisa ser um profissional para receber a equipe de doping e basicamente se comportar como um cara decente ali na hora do exame de doping, você é um cara que não tem comportamento profissional, como uma criança ali. Então, assim, em vários momentos em que ele não precisava provar uma boa imagem, ele acabou se comportando dessa maneira. Então, existe essa desvantagem também. E aí, eu não sei nem se isso, para mim, enquanto torcedor, me impactaria tanto na hora de analisar o custo-benefício do jogador Gabriel. Mas hoje, o jogador Gabriel, de fato, ele é um prejuízo para o Flamengo enorme. Ele é um prejuízo por 2 motivos. Primeiro, financeiro, e ele é um prejuízo, por exemplo, pelo fato de, às vezes, estar no banco de reservas e a crítica em cima do Pedro ser muito maior, muito desproporcional pelo simples fato de ter um cara que é o reserva do Pedro, ter uma história muito grande, mas o presente dele é ruim, e isso gera um transtorno com um jogador que estava performando bem. Isso aconteceu esse ano. Inclusive, essa suspensão dele vai até trazer paz para o Pedro nesse sentido. Ele até foi construindo isso ao longo desse início de temporada, fazendo gol jogo após jogo. O Pedro foi pulverizando essa paciência pequena que o torcedor tinha com o Pedro quando olhava o Gabigol no banco de reservas. E também o Gabigol contribuiu para isso também, porque ele entrava e jogava mal, e aí a galera falava, realmente é melhor o Pedro ficar em campo.